Chainsaw Man é um mangá criado por Tatsuki Fujimoto em 2018 e que recebeu um anime com 12 episódios até agora, com só uma temporada por enquanto, lançada em 2022. A história se passa num mundo onde os demônios nascem dos medos humanos. Eles são perigosos e malévolos. E Denji, um garoto que só queria uma vida pacífica, acaba se tornando um caçador de demônios. E ao se tornar amigo de um deles, ele se torna no Chainsaw Man. O anime e o mangá de Chainsaw Man podem ter variações entre si, mas o foco do vídeo aqui é o anime. E nesse caso, a primeira temporada completa, que foi a única lançada pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Sendo assim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com um garoto acordando num tipo de depósito velho, que é a sua casa praticamente. O seu nome é Denji. Denji sai de manhã com seu cachorro, chamado Pochita. Mas ele não é bem um cachorro, porque ele tem uma motosserra na cabeça. Os dois caminham enquanto refletem sobre uma tal dívida. Denji já trabalhou cortando árvores, já vendeu um rim, já vendeu o seu próprio olho direito e até um testículo. Mas a sua dívida ainda está em 38 milhões de ienes. Então agora Denji se tornou um caçador de demônios, porque isso rende mais ou menos 300 mil ienes e vai ajudar a quitar a dívida. E ele derrota demônios usando o próprio Pochita como arma. O problema é que Denji precisa pagar as contas de casa, precisa se alimentar, então não sobra muita coisa para conseguir abater da sua dívida. Enquanto anda de volta para casa, dois homens da Yakuza observam Denji, e o homem mais velho explica que a dívida de Denji na verdade era do seu pai. Eles usam Denji como caçador de demônios, mesmo que o garoto tenha um amigo demônio, no caso, Pochita. Denji e Pochita não têm nada, nem o que comer às vezes. Mas Denji é um garoto sonhador. Ele pretende mudar o seu futuro e tá matando demônios para isso. Denji nunca teve nada e diz para Pochita que o seu sonho é um dia poder abraçar uma garota. Sozinho no seu depósito, que é a sua casa, Denji se lembra de quando era mais jovem. Num dia chuvoso, onde ele estava parado na frente de uma lápide, o túmulo do seu pai. O seu pai se enforcou e deixou a enorme dívida com a Yakuza para trás. Foi nesse dia que Denji conheceu Pochita. Na hora, ele percebeu que era um demônio, graças à motosserra que ele tinha saindo na sua cabeça. Mas Pochita estava gravemente ferido, e vendo que os dois estavam sozinhos e precisando de ajuda, Denji ofereceu o seu próprio sangue para salvar o cachorro. E nesse momento, eles fizeram um pacto. Denji salvaria a vida do cachorro se ele salvasse a sua vida depois. Assim, Pochita concordou e juntos começaram uma jornada como caçadores de demônios. Na sua casa, Denji começa a tossir sangue. Inclusive, a sua mãe morreu de uma doença no coração que a fazia cuspir sangue também. Nesse momento, ele é contatado pelos homens da Yakuza, dizendo que apareceu um outro demônio para ele matá-lo. Assim, o velho da Yakuza leva o garoto até um galpão aparentemente abandonado, onde estaria o tal demônio. Mas chegando no galpão, o velho começa a agradecer pelo trabalho que Denji tem feito. E nesse momento, Denji e Pochita são apunhalados pelas costas. O velho da Yakuza fez um acordo com um demônio para ganhar mais poder. E o acordo consiste em matar caçadores de demônios. Assim, um imenso demônio sai das sombras. Ele é o demônio dos zumbis. E ele transforma as pessoas em zumbis, lhes prometendo poder. Era o preço de fazer pacto, de confiar num demônio. Agora, Denji e Pochita estão encurralados por esses zumbis e estão gravemente feridos. Então Denji pega Pochita no colo e tenta correr para fora dali, mas ele estava sangrando muito e com dificuldade de se manter em pé. Então os zumbis pegam Denji e conseguem esfaqueá-lo várias vezes.
Denji não queria riquezas, ele só queria uma vida normal, e nem isso ele pode ter agora. Praticamente mortos, jogados no lixão, Denji e Pochita já não têm mais reação. Mas uma gota do sangue de Denji escorre até a boca de Pochita, fazendo ele recuperar a consciência um pouco. Pochita se lembra de quando cortava árvores com Denji. O garoto dizia que, se um dia morresse num combate contra um demônio, o seu único arrependimento seria abandonar Pochita, porque talvez ele até morreria de fome. Então, se algo assim acontecesse, Pochita poderia assumir o seu corpo para se manter vivo. Lembrando disso, Pochita faz uma coisa. Ele dá o seu coração para o seu melhor amigo, em troca dele ir atrás dos seus sonhos. Assim, Pochita se funde com Denji. De repente, Denji volta à vida, sem ferimentos. Mas com algo diferente. O rabo de Pochita estava saindo do seu peito. Quando os zumbis veem o garoto de pé, vão para cima dele mais uma vez. Mas Denji puxa o rabo no seu peito, que parecia uma corda. E isso ativa a motosserra de Pochita. A motosserra aparece na cabeça e nos braços de Denji. Ele se tornou um homem-motosserra, o Chainsaw Man. E com isso, ele consegue fatiar todos os zumbis. Denji agora é um meio demônio, ao mesmo tempo que continua sendo um caçador. E com esse poder, ele vai pra cima do demônio dos zumbis. E sem muita dificuldade, ele consegue cortá-lo ao meio e matá-lo. Depois do massacre, ao ver que todos os membros da Yakuza se tornaram naqueles zumbis, Denji não vai precisar mais pagar dívida nenhuma, pelo menos. Com tudo mais calmo, uma garota de cabelo cor-de-rosa e 2 homens chegam no galpão. Ela chega perto de Denji e percebe que ele tem um cheiro diferente. Um cheiro de quem não é nem humano, nem demônio. Então, nesse momento, Denji pede para a garota abraçá-lo. E ela o abraça. Assim, a motosserra e a aparência de demônio de Denji se desfazem. E Pochita presencia Denji realizando o seu primeiro sonho. A garota revela que é também uma caçadora, diretamente da defesa pública. E ela foi até o galpão para matar o demônio dos zumbis, mas ele fez isso antes. Então a garota dá 2 opções para Denji agora: ser morto por ela, por ser um demônio, ou virar o seu cachorrinho. Denji acha a proposta estranha, mas gosta da segunda opção, porque pelo menos ele vai ter mais alimento do que tinha antes. Denji e a garota vão embora num carro, e ela diz que Denji precisa se comportar como o seu cachorrinho de estimação e sempre obedecê-la. Caso contrário, ela teria que sacrificá-lo. Então Denji percebe que a garota é perversa e tem um temperamento bizarro. De qualquer forma, eles fazem uma parada para comer, e a garota se oferece para pagar a comida e também oferece roupa limpa para Denji. Isso faz com que ele fique confortável com a gentileza dela, algo que ele nunca teve na vida. E apesar da perversidade, ele decide obedecê-la. Até porque Denji começa a se apaixonar pela garota. Durante o café da manhã, Denji conta sobre Pochita. Como ele era o seu único e melhor amigo, e como ele se sacrificou para salvá-lo. Pochita agora vive dentro de Denji, como o seu coração. Sendo assim, eles são um só. Isso é algo raro de acontecer, e a garota diz que ela acredita, porque ela tem um olfato super apurado e consegue sentir o cheiro de Pochita dentro dele. Enquanto comem, a garota finalmente se apresenta. O seu nome é Makima, e logo de cara, Denji aproveita para perguntar qual o tipo de homem que ela gosta. E para sua surpresa, ela responde que gosta de homens iguais a ele. Depois do café da manhã, eles seguem até o quartel dos caçadores de demônios. Ali é o local de trabalho de Makima, e agora o local de trabalho de Denji também. E ele quer aproveitar que vão trabalhar juntos para ficar mais próximo de Makima. Mas ela apresenta o parceiro de trabalho de Denji, o caçador Aki Hayakawa. E Denji fica frustrado por não poder trabalhar com a garota que ele gosta.
Makima percebe a frustração de Denji e o consola dizendo que se ele fizer todo o trabalho certinho, um dia poderão trabalhar juntos. Aki Hayakawa é mais calado, um pouco frio e carrancudo. E enquanto caminham pela cidade, Hayakawa leva o seu novo parceiro até um beco e o espanca. Então Hayakawa aconselha Denji a desistir do trabalho de caçador, porque o trabalho é complicado e deve ser levado a sério. Ele sabe que Denji só aceitou esse trabalho por causa de Makima, e não tem determinação suficiente para ele. Mas Denji se recusa a desistir. Ele se levanta e ataca Hayakawa de surpresa. Denji está muito feliz por ter conseguido uma boa refeição, algo que nunca teve. O seu sonho pode parecer pequeno para alguns, mas ele sonha com uma vida confortável. Por isso, ele não vai desistir da sua nova vida. Depois desse conflito, os dois voltam para o quartel e vão falar com Makima. Os dois machucados depois da briga. Mas Makima ignora os ferimentos e diz que eles vão continuar trabalhando juntos por enquanto. Hayakawa não entende porque Makima aceitou Denji no quartel. Então ela revela que ele é um garoto especial. Ele continua sendo um humano e consegue se transformar em demônio. Algo muito raro. E Hayakawa não tem outra escolha a não ser aceitar conviver com Denji. Então ele leva o garoto para sua casa para ficar de olho nele. Na casa de Hayakawa, Denji está tentando aproveitar a vida que nunca teve, onde ele pode comer bem, tomar banho quente e dormir tranquilo, deixando Hayakawa cada vez mais irritado com tudo isso. Logo, os dois recebem um chamado para matar um demônio. E quando chegam no local, são avisados que o demônio é um infernal. Os infernais são demônios que possuem pessoas e são identificados porque sempre tem alguma coisa na sua cabeça. Esse, por exemplo, tinha um tipo de presa no seu rosto. Então, quando o encontram, Denji o mata, apenas cortando a sua cabeça com um machado. E Hayakawa pergunta por que Denji não se transformou no demônio da motosserra para matá-lo. E ele explica que quando mata na sua forma de motosserra, os demônios parecem sentir dor. Então ele achou melhor matá-lo de outra forma. Hayakawa diz que os caçadores de demônios não podem ter pena dos demônios. Eles matam pessoas inocentes. Os pais de Hayakawa foram mortos por um demônio, por exemplo. Eles não estão ali para ter pena ou fazer amizade com demônios. Mas se um demônio quisesse fazer amizade, Denji aceitaria, já que ele não tem mais nenhum amigo. E isso deixa Hayakawa inconformado. Quando Hayakawa sai da casa, Denji começa a refletir sobre os seus sonhos. Denji se sente realizado, porque agora ele está comendo, conseguindo tomar banho e ainda tem contato com a Makima. Mas Denji sente que ainda falta algo. Ele só não sabe o que é. O seu sonho era um abraço e ele conseguiu. Mas agora ele sonha em tocar numa garota. Esse vai ser o seu sonho. Ficar ainda mais próximo de Makima. Makima é líder desse setor da defesa pública de controle de demônios, o setor 4. E quando voltam para o quartel, Makima diz que Denji vai começar a trabalhar com outra pessoa agora, uma garota. Mas não era uma garota comum, era uma infernal. O seu nome é Power. Por mais que seja uma infernal, Power é racional. Por isso ela consegue ser uma caçadora. E eles vão trabalhar juntos porque na teoria os dois são demônios de certa forma. Então precisam mostrar serviço ou a vida deles estaria em risco. Como todo infernal tem características na cabeça, a de Power são pequenos chifres. Por isso, ela e Denji precisam fazer a patrulha pela cidade longe de lugares movimentados. Assim, na sua primeira missão, eles andam pelos telhados dos prédios e evitam se encontrar com outras pessoas. Só que isso dificulta eles encontrarem outros demônios também. Mas Power tem um olfato aprimorado. Ela consegue sentir o cheiro de um demônio mesmo bem longe dela. Só que Power é enérgica e impulsiva. Então quando sente o cheiro de um demônio, o demônio Pepino do Mar, ela corre na sua direção. Assim, Power cria uma marreta com o fluido do seu próprio sangue
e mata o demônio com apenas um golpe. Só que espalhando sangue e vísceras do monstro por todo lado. Um tempo depois, Makima chega no local e ela vê o estrago deixado por Power. Então Makima pede para Denji controlar a sua companheira. Acontece que Power é a demônio do sangue. Por isso Power acaba se empolgando demais quando vai matar alguém. E isso pode atrapalhar nos próximos casos. Então Makima se questiona se Power serve mesmo para ser uma caçadora. Power fica com medo de Makima e tenta colocar a culpa em Denji. E claro que ela e Denji começam a discutir e se desentender. Mas Makima pede foco para mostrar bons resultados daqui para frente. Mais tarde, Denji e Power passam por uma loja de conveniência. E enquanto Denji pega uma bebida para ele, Power vê um gato. Ela revela que as únicas criaturas que ela gosta são os gatos. Ela odeia humanos e demônios, porque foi um demônio que capturou um gato que ela tinha, o Miauzinho. Mas antes de encontrá-lo, ela foi encontrada pela Makima. Power diz que o seu sonho é recuperar o seu gato. E Denji conta que o seu sonho é ficar mais próximo de uma garota e até tocar nos peitos dela. Então, surpreendendo Denji, Power propõe que, se ele ajudá-la com o Miauzinho, ela deixaria ele tocar nela. E claro que Denji fica em êxtase com essa notícia, e agora ele tem um novo objetivo. Denji e Power vão até o quartel para pedir uma permissão para ela sair. Porque, por ser uma infernal, ela não pode sair sozinha nas ruas. Mas se Denji vai junto, então ela tem permissão. E agora, eles vão em busca do seu gato. Power diz que sabe onde está o demônio, mas só Denji pode enfrentá-lo, porque o demônio pode fazer o gato de refém se a vê se aproximando. Enquanto tudo isso acontecia, Makima vai até os diretores do quartel para reportar a situação atual sobre os demônios que fazem parte da sua equipe agora. Eles chamam esses demônios de cachorrinhos de Makima e pedem para ela não se apegar a nenhum deles. Makima tem grande expectativa com Denji, porque os demônios já nascem com um nome. E quanto mais temido esse nome, mais forte é esse demônio. Tipo, café. Não é um nome que dá medo. Então se existisse o demônio do café, ele seria fraco. Mas carro é algo que pode matar. Então se existisse o demônio dos carros, ele seria mais poderoso. E o Denji ser o demônio da motosserra é algo interessante. Só que Hayakawa não concorda com ela. Ele acha Denji imprestável, imaturo e não tem nenhum sonho relevante. Ele disse que só queria viver tranquilamente. Ele não merece ser um caçador como eles. Em outra parte, Power e Denji chegam até uma casa aparentemente abandonada e bem afastada da cidade. Só que quando eles caminham em direção à casa, Denji percebe que Power continuava com ele. Sem se preocupar do demônio vê-la. Então o garoto percebe que era uma armadilha. Mas rapidamente Power o nocauteia. Acontece que dentro da casa estava o demônio dos morcegos. E Power levou Denji para ele ser uma refeição. Esse era o acordo dela com o demônio. Entregar um humano para servir de refeição em troca dele devolver o seu gato. Assim, o demônio pega Denji com uma mão e o esmaga, o fazendo sangrar para ele tomar o seu sangue. Mas nem ele nem Power sabiam que Denji era parte demônio também. O sangue de Denji tem um gosto horrível para o morcego. De qualquer forma, aquilo encheu o morcego de vitalidade e agora, com forças recuperadas, ele estava pronto para sair daquela casa e devorar mais humanos. Denji recobra a consciência e Power diz que é isso que ele ganha quando confia em demônios. Então Power pede para o morcego devolver o seu gato, agora que ela cumpriu a sua parte do acordo. Mas o demônio resolve devorar o gato também, para tirar o gosto asqueroso do sangue de Denji da sua boca. Power não acredita no que vê. Ela não deveria ter confiado num demônio também. Ela fica em choque, lembrando de como encontrou o gatinho abandonado na floresta e como ela cuidou dele. O Miauzinho foi a única coisa que ela já amou nessa vida. E agora foi tirado dela.
Decepcionada e sem reação, o demônio pega Power e a engole também. O demônio quer ir em direção à cidade para devorar outras pessoas com gostos melhores. Mas enquanto ele vai para lá, Dendy agarra sua perna e vai junto com o morcego. Dendy não culpa Power pelo que ela fez. Ele sabe a dor de perder um melhor amigo. Ele só imagina a dor que ela sentia ao saber que o demônio estava com o Miauzinho. Então agora Dendy puxa a corda que ativa a sua motosserra e se transforma em demônio também. Assim, Dendy decepa o braço do inimigo, o derrubando em cima de um prédio no meio da cidade. E uma luta intensa entre eles começa. Dendy tenta proteger as pessoas inocentes da cidade, ao mesmo tempo que tenta matar o demônio dos morcegos, enquanto o demônio usa os humanos como vantagem contra ele. O morcego começa a atirar coisas em Dendy, inclusive um carro. Só que Dendy não tinha noção sobre a sua própria força até perceber que ele conseguia segurar aquele carro com as mãos e consegue controlar e recolher as suas motosserras. Dendy estava conhecendo cada vez mais o seu próprio estado atual. Assim, Dendy se enfurece e com mais conhecimento dos seus próprios poderes, ele parte para cima do demônio com uma motosserra na cabeça e uma em cada braço. E assim, ele corta o demônio dos morcegos ao meio. Dendy conseguiu matar o inimigo e tira de dentro dele Power e o Miauzinho. Com isso, Power iria cumprir com a sua parte do acordo. Dendy iria tocar um peitinho. Mas quando ele vai fazer isso, o seu braço é decepado por outro demônio. Era um demônio fêmea de aparência estranha. Era a demônio Sanguessuga. E ela estava à procura do demônio dos morcegos, que era o seu homem. Mas ela o encontrou morto e agora vai vingá-lo. Power, ferida, não consegue se mexer. Então Dendy tenta protegê-la, mas ele estava muito fraco por perder tanto sangue na luta anterior. E por isso não consegue usar as motosserras. Elas não estavam saindo. Então a demônio Sanguessuga ataca Dendy com os seus tentáculos sem parar. Dendy consegue escapar dos ataques e tenta atacar com socos, mas é em vão. A demônio não sente nenhum dano com os golpes. Dendy lutava com uma motivação, um sonho. Apertar um peitinho. E até a demônio diz que é um sonho ridículo. Mas Dendy se enfurece. Todos têm sonhos. E o tamanho e a importância do seu sonho não importa para os outros. Só importa para si mesmo. Se é algo imenso ou só apertar um peitinho, o que importa é que o seu sonho é o que o mantém seguindo em frente. Assim, furioso, Dendy tenta ativar a motosserra mais uma vez e sai só uma pontinha na sua cabeça. Mas era o suficiente para fazer alguns cortes na demônio, mas não para matá-la. Assim, a demônio contra-ataca, perfurando o corpo de Dendy. Ele estava vulnerável e prestes a ser devorado, mas nesse momento, Aki Hayakawa aparece para salvá-lo. Hayakawa invoca um demônio que engole a Sanguessuga sem nenhuma dificuldade. Hayakawa veio acompanhado de mais 3 pessoas, 2 novatos e uma outra agente chamada Himeno. Himeno é uma caçadora de demônios experiente também. Enquanto os novatos ajudam os civis e Himeno fica de guarda, Hayakawa leva Dendy e Power para o hospital. Dendy viu o demônio que foi invocado por Hayakawa e ele explica que era o demônio da raposa. Hayakawa fez um pacto com esse demônio, que consiste em ele deixar o demônio comer uma parte do seu corpo e em troca ele usa o seu poder. Dessa vez, ele ofereceu a pele do seu braço, por exemplo. Hayakawa viu Dendy e Power pelas câmeras e viu que eles foram até a casa do demônio dos morcegos e ele o encontrou seguindo o rastro de sangue, por isso o encontraram no meio da cidade. Hayakawa sabe que Power tentou oferecê-lo ao demônio e quer uma confissão do garoto, para matá-la. Mas Dendy a protege e se faz de desentendido. Se Hayakawa investigar isso a fundo, ele vai descobrir a verdade, e aí Dendy e Power serão mortos. Mas não houve baixas de civis nesse ataque. Na verdade, alguns inocentes até queriam agradecer a ajuda do demônio da motosserra por salvá-los.
Então Hayakawa vai deixar essa história passar e espera que Denji leve esse trabalho mais a sério. Quando Hayakawa sai do quarto de Denji, Power e Himeno estão do lado de fora e Power está algemada. Mas como Denji manteve a sua lealdade, Hayakawa solta a Infernal. Hayakawa sabe que precisam dela, mas ele não pretende ser amigável. Ao anoitecer, Hayakawa vai até o quartel e conta para Makima o que aconteceu, segundo a versão de Denji e de Power. E ele diz que não houveram mortes de civis, e 2 demônios foram mortos naquele dia. Então, mesmo tendo sido um dia caótico, foi tudo um sucesso. No dia seguinte, Hayakawa acorda na sua casa como de costume. Ele tem uma vida tranquila dentro do possível, mas agora Denji mora com ele também. Hayakawa é sério e conversa pouco. Ele faz as tarefas de casa e mantém uma rotina pacata. Mas no meio da manhã, eles recebem uma visita. Power e o seu gato chegam na casa. Ela vai morar junto com os colegas de trabalho também. Hayakawa, sem entender nada, liga para Makima e ela explica que quer que Power viva com eles para se entenderem melhor. E ela não pode ficar morando no quartel para sempre, né? Hayakawa fica incomodado em ter os 2 demônios na sua casa, mas não tem outra escolha e precisa aceitá-los. O problema é que Denji e Power são completamente o seu oposto. Eles são bagunceiros, desorganizados, falam alto e brigam entre eles o tempo todo. Então Hayakawa precisa se esforçar para manter a paciência com os colegas. Naquela tarde, Denji estava limpando o banheiro que Power deixou tudo sujo. E a garota chega para conversar com ele sobre o acordo que fizeram. Power vai pagar a sua dívida. Denji finalmente realiza o seu sonho pervertido. Mas tem um problema. Ele acha que não é tão encantador como ele imaginava. Denji, de certa forma, fica decepcionado. Ele estava mais empolgado quando o sonho era algo distante e difícil de ser alcançado, mas agora teve uma sensação de que a expectativa era maior do que a realidade. Um tempo depois, Denji vai até o quartel falar com Makima, e no meio da conversa, ela percebe que o garoto estava estranho. Então Denji conta que realizou seu sonho, mas não ficou tão impressionado quanto imaginava. E ele se questiona se é mais feliz correndo atrás do sonho do que vivendo o sonho em si. Mas Makima é esperta e aproveita isso. Ela diz que ele precisa fazer algo com alguém que ele se conecte melhor. Então diz que vai deixá-lo tocar nela também, para ele ver a diferença. Fazendo Denji ter mais um momento de êxtase. Ele mal consegue acreditar no que está acontecendo. Mas enquanto Makima se aproxima, ela diz que tem um pedido para ele. E se ele cumprir, ela vai realizar qualquer outro sonho dele, sem restrições. Então Denji fica extremamente empolgado com a proposta. Era algo que ele não podia recusar. O problema é que o pedido de Makima é para Denji derrotar o demônio das armas. Um demônio muito poderoso e cruel. Na verdade, é um dos demônios mais temidos que existem. Esse demônio apareceu há 13 anos, quando houve um grande ataque terrorista nos Estados Unidos. Até esse dia, as pessoas viviam em paz, mas o ataque terrorista matou mais de 1.200.000 pessoas inocentes. E esse ataque fez o medo das pessoas aumentar. Assim, os demônios foram ficando cada vez mais fortes. O objetivo então é achá-lo. O problema é que ele é dividido em várias partes, em armas espalhadas pelo mundo. Makima revela que tem algumas partes do demônio com ela, e essas partes são atraídas por outras partes do demônio, como se fossem ímãs. Mas as partes que ela tem são pequenas ainda, e não têm força o suficiente para serem atraídas até o demônio de fato. Então eles precisam encontrar mais partes dele, que normalmente estão dentro de outros demônios. Assim, a atração vai ser forte o suficiente para essas partes levá-los até o seu objetivo principal, o demônio das armas.
Numa busca então, o grupo de Hayakawa com Denji, Power, Himeno e os 2 novatos recebem um chamado para matar um demônio dentro de um hotel. E esse pode ter um pedaço do demônio das armas. Agora, Denji e Power estão se dando um pouco melhor. Eles pararam de brigar depois do que aconteceu entre os dois. E para motivar Denji nessa luta, Himeno diz que se ele matar o demônio no hotel primeiro, ele vai ganhar um beijo dela. Denji já tem motivação suficiente, mas continua sendo facilmente manipulado dessas formas. Sobre os novatos, um deles é Arai, um jovem muito motivado, mas lhe falta um pouco de habilidade ainda. A outra é Kobeni. Ela é bem habilidosa, mas é muito insegura. De qualquer forma, Hayakawa não se importa, porque novatos não costumam durar muito. Normalmente eles acabam mortos nas primeiras missões. Himeno inclusive perdeu 5 parceiros caçadores antes de ter o próprio Hayakawa como parceiro. O único que deu certo até agora. Mas esses novatos podem surpreender. Independente disso, eles entram e chegam num quarto de hotel, onde estava o demônio. Ele tinha uma aparência bizarra, era só uma cabeça com 2 mãos. Ele é pequeno, mas rápido e agressivo. O demônio sai do quarto então e avança contra Kobeni, mas Himeno o segura mesmo sem tocar nele, o fazendo flutuar. Então Power o corta ao meio com uma adaga feita do seu próprio sangue. Acontece que Himeno domina o poder do demônio fantasma. Ela tem um acordo com ele. Ela consegue usar o poder desse demônio em troca do seu olho direito. Por isso, ela usa um tapa-olho. O poder do demônio fantasma faz com que Himeno consiga usar um braço invisível. E ele é muito poderoso para situações de ataque, por exemplo. O problema é que Hayakawa percebe que o demônio que acabaram de matar não tem um pedaço do demônio das armas. Ou seja, o pedaço está em outra parte do hotel. Assim, o grupo começa a subir as escadas para procurá-lo. Só que enquanto sobem, Arai percebe que tem algo de errado. Eles estavam no 8º andar e deveriam ter subido para o 9º, mas continuam no mesmo andar de antes. Ou seja, eles estão andando no mesmo lugar. Eles estão presos no 8º andar daquele prédio. Esse loop está sendo criado por um demônio. Os quartos saem para o mesmo lugar, assim como as janelas. Eles estavam presos ali. Usando um dos quartos, o grupo tenta pensar em alguma forma de sair dali. Eles tentam sair pelo teto, mas voltam para o mesmo lugar. Os elevadores não funcionam. Kobeni fica descontrolada e diz que vão morrer presos ali. Mas Power acha a situação engraçada, o que irrita Arai, enquanto Himeno tenta acalmar os novatos. Outra coisa bizarra ali são os relógios. Todos estão parados no mesmo horário, às 8h18. Ou seja, o demônio pode ter interferido no tempo. Arai e Kobeni estavam trancados em outros quartos, com medo de não conseguirem sair do hotel nunca mais. Hayakawa não para de buscar pelo demônio. Então agora Himeno, Denji e Power vão trabalhar juntos para cuidar dos novatos e dar apoio a Hayakawa. Mas antes, Himeno acende um cigarro para relaxar. E enquanto fuma, ela se lembra do seu passado com Hayakawa. Quando eles começaram a trabalhar juntos, Hayakawa não fumava e era ainda mais sério e carrancudo. Mas Himeno o ensinou a levar a vida um pouco mais leve e acabou o viciando em cigarro. Inclusive, eles fumavam da mesma marca de cigarro por causa disso. Hayakawa volta e diz que o demônio que foi morto por Power estava ficando maior. E agora ele estava vivo e enorme. E o demônio estava sugerindo um pacto para o grupo. Eles perceberam o seu poder, mas ele vai libertar todos se eles entregarem Denji morto. Kobeni está tão transtornada que tenta atacar Denji para oferecê-lo ao demônio, mas Hayakawa o defende e Himeno nocauteia a novata. Himeno começa a atacar o demônio com o seu braço invisível, mas isso só o deixa ainda maior. E ele explica que estão presos no 8º andar porque ali é o seu estômago. Eles só vão sair daquele prédio
firmando um pacto. Denji até duvida que, de qualquer forma, o demônio iria cumprir a parte dele, mas Himeno explica que quando um demônio faz um pacto, ele é obrigado a cumprir com a sua palavra. Caso contrário, ele morre. Então Arai e Power também sugerem que é melhor matar Denji. Mas Hayakawa e Himeno recusam e se mantêm firme com a sua decisão. De certa forma, o demônio não ataca o grupo. Ele se mantém parado, só bloqueando uma passagem no corredor do 8º andar. Esse era o demônio da eternidade. E ele cresce e fica mais poderoso com o medo daqueles humanos. Eles estão ficando sem comida e o demônio sente o medo. Principalmente o medo de Kobeni e de Arai. E isso o fortalece. Para piorar, o chão do hotel começa a se inclinar, deixando os novatos ainda mais desesperados. Hayakawa diz que existe sim uma forma de matar o demônio, que é usando a sua espada. Mas Himeno não quer permitir, porque Hayakawa sabe que usar a espada é uma medida drástica e que deve ser usada como último recurso. Denji não entende o motivo de tanto mistério sobre a espada. Então Himeno explica que o uso da espada foi obra de outro pacto. Se Hayakawa usar aquela espada, ele vai diminuir a sua própria expectativa de vida drasticamente. Nesse momento, Kobeni desperta e pega uma faca e parte para cima de Denji. Mas Hayakawa defende o garoto. Só que ele é quem acaba sendo esfaqueado. Hayakawa fica ferido e explica que fez isso porque ele precisa de Denji. Porque eles têm o mesmo objetivo: matar o demônio das armas. Então não pode deixá-lo morrer. Mas mesmo assim, Denji diz que então ele vai enfrentar o demônio da eternidade sozinho. Acontece que Denji percebeu que o demônio tem medo das suas motosserras. Por isso o demônio quer que matem Denji, em vez do próprio demônio matá-lo. O plano de Denji é se transformar em motosserra, cortá-lo e fazê-lo sofrer até ele querer morrer, e assim liberar o grupo. E com isso em mente, o garoto se joga em direção ao demônio. Denji cai direto no seu interior, enquanto liga as motosserras e começa a cortá-lo de todas as formas que pode, tentando causar o maior dano possível. O problema é que o demônio é resistente, e mesmo com dor e sofrimento, ele consegue atacar Denji também, com mordidas e alguns golpes, e isso faz Denji sangrar muito. Com a perda de sangue, Denji começa a se sentir mais fraco, e as suas motosserras começam a perder a força. Nesse momento, Himeno observa Denji e vê que ele é completamente louco. Ele não tem noção do perigo que corre enfrentando um demônio sozinho, mas ela se lembra de uma vez que lhe disseram que os caçadores que mais metem medo nos demônios não são os mais fortes, habilidosos ou poderosos, são os loucos, principalmente porque eles não sentem medo. E o medo é o combustível para um demônio. Himeno se lembra de quando conheceu Hayakawa. Ele não era louco. Pelo contrário, ele tinha a cabeça no lugar. Era um caçador muito consciente. E talvez por isso Himeno foi deixando ele mais solto, começando com um cigarro. Ela queria proteger Hayakawa. Durante a luta contra o demônio da eternidade, Denji estava com dificuldade ao perder muito sangue. Mas ele percebe que pode usar o sangue do próprio demônio para se recuperar e assim continuar lutando. Então não importa quanto tempo demore, ele pode continuar lutando e cortando o demônio eternamente. E ao ver isso, Himeno percebe que talvez Denji seja a pessoa certa para matar o demônio das armas. Isso durou para eles ali dentro 3 dias. 3 dias que Denji continuava lutando contra o demônio da eternidade. Himeno, Hayakawa e os novatos estavam tentando descansar e manter a sanidade, lutando contra a fome. Até que, depois de tanto tempo sendo torturado, o demônio da eternidade não aguenta mais e revela o seu ponto fraco para Denji e implora para que ele o mate de uma vez por todas. Com isso, Denji mata finalmente
o demônio da eternidade. Assim, o grupo consegue sair do hotel com o fragmento do demônio das armas que tanto procuravam. Um tempo depois disso, com tudo mais calmo agora, todos os caçadores vão até um bar para um happy hour. Eles querem beber, desestressar e curtir um pouco. E comemorar. Só Makima não tinha chegado ainda. No meio da confraternização, Denji cobra o beijo que Himeno prometeu para ele. E ela diz que depois vai cumprir a promessa, mas agora não era o momento. Os caçadores mais velhos querem conhecer melhor os novatos. Então Denji, Arai e Kobeni se apresentam melhor para os outros. E praticamente todos têm pactos com demônios para usar os seus poderes. Denji tem 16 anos e teoricamente ele não tem um pacto, ele é meio demônio. Arai tem 22 anos e tem um pacto com o demônio das raposas também, o mesmo que Hayakawa. E Kobeni tem 20 anos e o demônio que ela tem pacto é um segredo. Enquanto isso, Denji continua sendo pervertido e só pensa no beijo que Himeno lhe deve. Mas nesse momento, Makima aparece e se junta ao happy hour. E ela ouve Denji falar sobre beijo, deixando Denji sem saber o que fazer. Ele quer beijar Himeno porque seria o seu primeiro beijo, mas ele não quer perder a chance de um dia ter algo com Makima. De qualquer forma, Hayakawa acaba mudando o assunto, dizendo que os demônios estão agindo de forma suspeita ultimamente. E ele pergunta para Makima se a presença de Denji tem algo a ver com isso. Mas Makima, a princípio, se esquiva da pergunta e diz que vai responder se Hayakawa beber mais do que ela. Assim, todos entram numa competição de bebida. Com isso, Himeno bebe bastante e fica bêbada. E sem muita cerimônia, ela agarra Denji e o beija de surpresa. De certa forma, ela cumpre com a sua parte do acordo, e Denji tem o seu primeiro beijo, enquanto Makima observa a cena. O problema é que Himeno bebeu demais, e no meio do beijo, ela acaba vomitando na boca de Denji. Toda a expectativa que ele tinha do seu primeiro beijo acabou tendo gosto de vômito. Era mais um sonho dele que acabou sendo frustrado. Denji passa mal e também estava bêbado, e mesmo embriagada, Himeno leva Denji embora para sua casa. De certa forma, Himeno está um pouco mais consciente do que Denji agora, e ela deixa Denji na sua cama. E ainda bêbada, Himeno começa a se oferecer para ele. Denji não consegue ter consciência total do que está acontecendo, mas ele sabe de uma coisa: ele está deitado numa cama com uma mulher. Só que quando se aproxima, Himeno percebe que Denji tem um pirulito guardado no seu bolso. E o garoto se lembra de Makima nesse momento. Foi ela quem lhe deu o pirulito depois que Himeno vomitou nele, para tirar o gosto ruim do seu primeiro beijo. E com isso, Denji tem um momento de consciência e rejeita Himeno. Ele não quer mais um sonho arruinado. No dia seguinte, Denji e Himeno já estavam melhor. E, sem cerimônias, Denji revela que gosta de Makima e quer que a sua primeira relação seja com ela. Então Himeno diz que pode ajudá-lo. Ela quer ajudar Denji a ficar com Makima, se Denji ajudá-la a ficar com Hayakawa. Então Denji aceita a proposta facilmente, e eles se tornam bons amigos. Enquanto isso, Makima e um colega estavam indo num trem para Kyoto, para uma reunião de trabalho. O problema é que dentro do trem haviam inimigos. Inimigos aparentemente humanos que trabalham para o demônio das armas. Eles se levantam de surpresa nos assentos de trás e da frente, sacam armas de fogo e friamente disparam contra Makima e o colega do seu lado. Assim, os matando. Na cidade, Denji, Himeno, Power e Hayakawa vão almoçar num restaurante local. Arai e Kobeni estão andando perto porque estão indo para lá também. Mas tem algo de errado. Eles estão sendo seguidos por um senhor de idade que saca uma arma e atira contra eles. Arai e Kobeni tinham medo de morrer nas mãos de um demônio, mas foram atacados por um humano com uma arma de fogo.
Outros caçadores também foram mortos da mesma forma por outras partes da cidade. Todos mortos de forma fria, sem explicações e de surpresa. Era um ataque organizado à defesa pública. Enquanto isso, no restaurante, um homem sentado na mesa do lado começa a falar com o grupo. Ele diz que tinha um avô que era uma pessoa muito boa para ele. Era um velho que foi envolvido com o tráfico, mas que era bondoso e todo mundo gostava dele. O homem chama a atenção do grupo por começar a fazer esse discurso do nada. Mas de repente, o homem mostra uma foto do seu avô e Denji o reconhece. Era o velho da Yakuza para quem ele trabalhava um tempo antes e que acabou matando na luta contra o demônio dos zumbis. Então rapidamente, o homem pega uma arma de fogo e diz para Denji que o demônio das armas quer o seu coração. Assim, ele atira. Nesse momento, Denji leva um tiro na cabeça e Himeno é acertada no peito. Power avança e ataca o homem, enquanto Hayakawa usa o poder da raposa para tentar matá-lo. Mas a própria raposa tem uma reação inesperada. Ela diz que aquele homem não é humano nem demônio e ela se recusa a atacar. O homem é um meio demônio e libera lâminas do rosto e dos braços, algo muito parecido ao que Denji faz. Hayakawa percebe que está em perigo. Esse demônio não deve ser subestimado. Então ele saca a sua espada. Hayakawa consegue dar 3 espadadas letais no inimigo e depois do terceiro golpe, o demônio das maldições, que fez o pacto com Hayakawa para poder usar aquela espada, aparece e derrota o inimigo. Enquanto isso, Power tenta parar o sangramento de Himeno, mas ela estava gravemente ferida. Só que antes de conseguir levá-la para o hospital, uma outra garota aparece. Ela se aproxima do meio demônio derrotado, encosta nele e, para surpresa de todos, o inimigo se levanta. Assim, o meio demônio parte para cima de Hayakawa mais uma vez, mas agora com uma velocidade impressionante. Uma velocidade que Hayakawa não consegue acompanhar, e ele é gravemente atingido pelas lâminas. Apesar do golpe letal, Hayakawa continuava vivo, e Himeno pede para Power salvá-lo. Mas a Infernal diz que não consegue lutar contra um inimigo tão rápido assim. E a mão fantasma de Himeno também não consegue atacá-lo. Pior, ela sente medo desse inimigo. Então Himeno tem uma ideia desesperada. Ela faz um novo pacto com o demônio fantasma. Ela entrega todo o seu corpo para que ela use o seu poder total para derrotar o inimigo e salvar o homem que ama, Aki Hayakawa. Assim, agora, com todo o poder do demônio fantasma, Himeno parte para cima do inimigo. Mas mesmo com todo o poder do demônio fantasma, a luta não é fácil. Ela precisa atacar várias vezes para finalmente imobilizar o meio demônio. E a cada segundo que passa, o seu corpo é consumido pelo fantasma. O grande problema é que quando ela finalmente consegue se colocar numa posição de vantagem, a garota amiga do meio demônio invoca o demônio das cobras. E ele simplesmente devora o demônio fantasma, que a essa altura já tinha se fundido completamente com Himeno. Assim, Himeno estava morta. Hayakawa fica em estado de choque. Ele não acredita no que vê. Himeno simplesmente não está mais ali com ele. Ela desapareceu para sempre, junto com o demônio fantasma. Power foge do local, assustada. Mas a garota que matou Himeno diz que o objetivo deles é o coração do demônio da motosserra. O resto não importa. Só que antes de morrer completamente, o demônio fantasma consegue ativar a motosserra, puxando o cabo no peito de Denji. Assim, Denji se levanta, já transformado em demônio, e parte para cima daquele demônio das lâminas. A sua amiga se chama Sawatari, e ela pede reforços contra o motosserra. Enquanto isso, uma luta entre os dois meio-demônios começa. É uma luta muito equilibrada. Os dois possuem as armas saindo da cabeça e dos braços. Enquanto isso, Hayakawa ainda estava em estado de choque.
Ele não consegue digerir o que aconteceu com o Himeno. Denji luta com todas as forças, mas nenhum ataque fica sem contra-ataque. E para piorar, os reforços dos inimigos aparecem. Chegam 2 humanos armados para ajudar o meio demônio. Mas Denji é mais rápido e consegue atacar os humanos, pegando um deles como refém. Ele diz que se o meio demônio avançar, ele vai matar o seu companheiro. O problema é que o demônio das lâminas é extremamente rápido e não se importa. Assim, ele se move numa velocidade que os olhos não conseguem acompanhar e ele simplesmente corta o homem e Denji ao meio. Assim, o demônio das lâminas vence a luta. E a essa altura, ele sabe que a maioria dos caçadores já devem estar mortos, porque eles são apenas humanos e, como qualquer humano, são fracos contra armas de fogo. Enquanto isso, no trem a caminho de Kyoto, Makima estava aparentemente morta, com um tiro letal na cabeça. Mas diferente dos outros caçadores, ela se levanta como se nada tivesse acontecido. Quando o trem finalmente chega em Kyoto, os passageiros saem correndo e logo atrás sai Makima andando. 2 caçadores esperavam por ela, Kuroshi e Tendou. E eles ficam surpresos em ver Makima com tanto sangue. Mas ela diz que o sangue não era dela. Era dos atiradores que tentaram matá-la. Os caçadores contam para Makima que também houveram atentados em Tóquio. Então Makima pede para Kuroshi conseguir, com a justiça de Kyoto, 30 condenados à prisão perpétua. E também pede para Tendou encontrar um templo que ficasse num lugar alto, enquanto ela vai atrás de roupas limpas. Assim, Makima e os caçadores vão para o templo que Tendou encontrou. E logo depois chegam os prisioneiros. Em Tóquio, Sawatari e o demônio das lâminas tentam levar o corpo de Denji para uma van. Mas um dos humanos que trabalhava para eles percebe algo estranho por ali. Ele vê um corvo passando e de repente ele é esmagado por algo invisível. Sawatari fica preocupada e chama os outros por rádio, mas praticamente todos já estão mortos. Assim, Sawatari chega na conclusão que isso só pode ser obra de Makima. No templo em Kyoto, os prisioneiros estão ajoelhados no chão, amarrados e vendados. Kuroshi e Tendou também estão vendados, e Makima está usando seu poder para matar os inimigos à distância. Acontece que os outros caçadores não podem saber com quais demônios Makima tem um pacto, por isso todos estão vendados. Nesse momento, Makima se aproxima de um dos prisioneiros e pede para ele dizer o nome Mishima. E logo em seguida, ela mata mais um inimigo esmagado. Mishima era um dos homens que estava levando Denji para a van em Tóquio. E com isso, o prisioneiro também acaba morrendo junto com o humano esmagado. Dessa forma, Makima consegue matar os atiradores um a um. Assim, Sawatari e o demônio das lâminas são os únicos sobreviventes. Makima então diz que Kuroshi e Tendou podem tirar as vendas, porque agora eles devem voltar para Tóquio. Sawatari e o demônio das lâminas precisam fazer o trabalho sozinhos agora, mas eles veem uma caçadora chegando na direção deles. Era Kobeni. Kobeni sobreviveu ao atentado, porque quando o idoso tentou matá-la, Arai se sacrificou, se jogando na frente da amiga e recebendo um tiro na cabeça. Agora, a antes tímida Kobeni agora estava furiosa, com um olhar focado e um pensamento vingativo. E com uma arma e uma faca, ela parte para cima de Sawatari e do meio demônio, revelando que é realmente bastante habilidosa. Ela até mesmo consegue cortar um dos braços do já machucado demônio das lâminas e troca tiros com Sawatari. Assim, com o meio demônio totalmente ferido, ele e Sawatari precisam deixar Denji para trás para conseguir sobreviver. Com isso, eles entram na van e fogem dali. Kobeni pega o corpo de Denji e sofre ao vê-lo tão ferido. Ela tenta se desculpar por tentar matá-lo dias atrás. Ela não tem nada contra o garoto.
esse trabalho, essas mortes que ela não aguenta. Ela acabou de ver o seu amigo Arai morrer na sua frente e Denji tá ali, cortado ao meio. Makima volta para Tóquio e ela se encontra com um outro caçador chamado Madoka. Ele informa que a maioria dos caçadores foram mortos por atiradores e informa que, pelas baixas, as unidades 1, 2, 3 e 4 serão lideradas por uma só pessoa. Estarão sob comando da Makima agora. E Madoka aproveita para se demitir com medo de perder a sua vida. Mas antes ele faz uma pergunta: o quanto desse atentado Makima já previa? Mas ela não pode responder assuntos confidenciais da defesa pública. De qualquer forma, Makima agora é líder das forças especiais dos caçadores de demônios. Algum tempo depois, Hayakawa estava no hospital se recuperando da luta contra o meio-demônio. E Denji já está recuperado. Ele ainda não entende exatamente como isso aconteceu. Denji e Power estão fazendo companhia para Hayakawa no hospital, mas quando ele acorda, Hayakawa quer ficar sozinho. Ele pergunta para o demônio das maldições, o demônio que ele fez um pacto, quanto tempo ele ainda tem de vida. E o demônio revela que agora só tem mais 2 anos. Hayakawa fica triste, mas mais do que isso, ele está muito abalado com a morte dos seus companheiros, principalmente com a morte de Himeno. Hayakawa era muito amigo de Himeno. Eles trabalhavam juntos há um bom tempo. Ela ensinou muito a ele. E Hayakawa sabe que o trabalho é perigoso, mas ele ainda não estava preparado para a perda de Himeno. Denji percebe que Hayakawa está sofrendo pela morte da sua amiga. E ele começa a refletir se também ficaria tão triste com as mortes dos seus amigos. Só que Denji talvez superaria rápido. Então ele se questiona se ele perdeu a empatia com os humanos depois de se tornar um demônio. Mais tarde, Denji e Power vão até um cemitério com Makima. Ela sabe que Denji está sendo visado pelo demônio das armas e por isso ela pretende fortalecer a sua divisão. Para isso, Makima lhes apresenta um caçador de demônios experiente, um homem mais velho que faz parte da primeira divisão. Makima deixa os novatos com o caçador experiente. Ele é um homem sério, que não ri muito e tem cicatrizes pelo corpo e rosto, mostrando que já teve várias batalhas na sua vida. Então de repente, ele se aproxima dos novatos, dá um abraço muito forte nos dois ao mesmo tempo e quebra o pescoço deles. Ele explica que apesar de serem meio humanos, eles têm uma vantagem por serem meio demônios, que é o poder de se recuperar bebendo sangue. Então o velho tira uma bolsa de sangue do seu sobretudo e dá para os dois beberem. O homem pede para ser chamado de mestre, porque ele é o melhor caçador de demônios que existe, então é justo que seja reverenciado dessa forma. Ele diz que o treinamento de Denji e Power só vai terminar quando eles conseguirem derrotá-lo. Denji acha que é uma ideia bizarra, porque o homem parece ser só um velho bêbado, e ele aceita o desafio. Então ele e Power partem para cima do mestre, mas facilmente o velho derrota os dois ao mesmo tempo, sem muito esforço. Isso serve para mostrar também como Denji é praticamente imortal e Power é semi-imortal. Dessa forma, o mestre sabe que pode levá-los aos seus limites para torná-los verdadeiramente fortes. Enquanto isso, no hospital, Hayakawa começa a ver que o poder da raposa não responde mais. Os seus poderes e a sua vitalidade estão cada vez menores, mas a sua vontade de matar o demônio das armas só aumenta. Os companheiros de Makima estão ali para conversar com ele e querem saber se Hayakawa vai se demitir depois de tudo que aconteceu ou ele vai continuar o seu trabalho como caçador. Mas Hayakawa tem certeza que quer continuar para acabar com o demônio que matou a sua família e a sua parceira, o demônio das armas. Depois dessa conversa, os caçadores saem do quarto e uma velha conhecida de Hayakawa aparece para visitá-lo. No final do dia, Denji e Power estão esgotados pelo treinamento do mestre.
Dendy morreu e voltou umas 20 vezes. E o treinamento vai continuar no próximo dia. Dendy e Power vão embora então e refletem sobre esse dia de treinamento. O mestre é muito poderoso, mas ele deve ter uma fraqueza. Então Power sugere que eles usem a inteligência para derrotar o velho, porque só a força não vai ser o suficiente. No dia seguinte, o mestre vai até a casa de Dendy e Power para buscá-los, mas eles têm um plano para derrotar o velho. Quando o mestre bate na porta, Power cria uma arma com sangue e atira através dela na direção do mestre. Mas o velho também é esperto. Ele percebe que é uma emboscada e desvia dos ataques, prevendo todos eles. Só que Dendy chega por trás com um ataque silencioso com um machado, mas nem isso é suficiente para enganá-lo, e o mestre derrota os dois facilmente. Mas dessa vez ele estava orgulhoso pela evolução deles. Eles estavam no caminho certo e precisam continuar trabalhando juntos para terem sucesso, e trabalhando com a inteligência. Então ele dá o dia de folga e diz que não vai mais matá-los. Mas nesse momento ele joga uma faca na cabeça de Dendy, lhe ensinando que a presa nunca deve confiar na palavra do seu caçador. Enquanto isso, os caçadores de Kyoto, Kuroshi e Tendou levam Hayakawa para uma espécie de prisão, onde estão os demônios que foram capturados vivos. Eles querem encontrar uma nova arma para Hayakawa, já que ele perdeu o poder do demônio da raposa praticamente. Ele deveria fazer um pacto com um demônio mais poderoso ainda. Mas antes disso, Kuroshi e Tendou ficam curiosos em saber quem era a mulher que foi visitá-lo no hospital. E Hayakawa revela que a mulher era irmã de Himeno. Ela levou algumas cartas que Himeno tinha escrito para ela. Nessas cartas tinham várias revelações de coisas que Himeno nunca tinha dito para Hayakawa. O pai de Himeno estava doente, e apesar do seu trabalho ser perigoso, ela estava mais preocupada com a saúde do pai. Além disso, ela conta que gostaria de trabalhar no setor privado junto com Hayakawa, num lugar mais seguro, mas ele não quer deixar o setor público. O setor público é muito mais perigoso e ela entende o motivo dele querer continuar ali, mas ela teme pelas suas vidas. Himeno se preocupava e se importava de verdade com Hayakawa. De qualquer forma, na prisão, Kuroshi e Tendou levam Hayakawa até o demônio que ele faria um acordo. Era o demônio do futuro. Era um demônio perigoso, mas o seu poder pode ajudar muito o caçador. Dessa forma, ele entra na cela para fazer esse novo pacto. O demônio do futuro é um ser enérgico. Ele é hiperativo, fala alto e tem uma aparência assustadora, com um grande olho no meio da barriga. E o demônio pede para Hayakawa colocar a cabeça ali na sua barriga, porque essa é a forma que o demônio consegue ver o futuro da pessoa. E ao ver o futuro de Hayakawa, o demônio diz para eles firmarem um pacto. Em troca, ele vai viver no olho direito de Hayakawa. E o demônio ainda revela que o caçador vai ter uma morte horrível. Mas pelo menos ele vai poder ver o futuro, ele vai poder se precipitar contra os seus inimigos. Mas Hayakawa não quer saber do seu futuro. Ele só precisa do seu poder para acabar realmente com os seus inimigos. Dessa forma, o pacto é firmado. Dendy e Power continuam o seu treinamento, sendo surrados pelo mestre. Mas eles estão evoluindo a cada dia. O mestre dá algumas dicas de combate e agora o treinamento vai passar a ser semanal ao invés de diário. Mas não vai ser mais fácil, porque a missão deles agora deve ser ir atrás do demônio das lâminas e da mulher das cobras que mataram Himeno. E Dendy sente que está ficando cada vez mais forte e que pode conseguir matar esses inimigos agora. Mais tarde, o mestre se junta com Makima e ela diz para ele continuar treinando os novatos. Mas o mestre está cansado e diz que sabe que aquele atentado que os caçadores sofreram foi algo planejado e que Makima tem envolvimento nisso.
Mas Makima revela que, se eles conseguirem matar os demônios que mataram os caçadores, a sua divisão vai chamar a atenção da mídia. E com isso, ela vai poder salvar mais pessoas ainda. Essa era a sua intenção. Mas o velho não acredita e chama Makima de mentirosa. Era como se ela estivesse escondendo algo. Num apartamento em Tóquio, o Demônio das Lâminas e Sawatari estão com alguns guarda-costas esperando uma melhor oportunidade para fugir da cidade, porque eles sabem que estão sendo caçados e a próxima batalha não seria fácil. Mas Sawatari revela que eles têm uma arma secreta. Vários zumbis que foram deixados pelo avô do Demônio das Lâminas, o velho que se tornou o Demônio dos Zumbis. E humanos se tornam zumbis se forem mordidos por eles. Assim, eles acreditam que podem vencer. Pelas ruas de Tóquio, Kuroshi, Tendou e Hayakawa voltam para a cidade de carro. Kuroshi diz que Hayakawa deveria abandonar a ideia de tentar matar o demônio das armas. O demônio é muito mais poderoso do que ele imagina. Hayakawa não vai ter chances contra ele. Kuroshi não é amigável. Ele acha Hayakawa arrogante e fraco. Mas Hayakawa apenas diz que sabe que não é tão forte assim. Mas ele vai continuar em frente o quanto aguentar. Em outra parte, Makima tem uma reunião com um homem que é o chefe da Yakuza, que era o chefe dos atiradores que mataram os caçadores. E o homem revela que ele não teve culpa nesses atentados, porque quem planejou tudo foi Sawatari. Ela conseguiu convencer todos os novatos a seguirem o seu plano. Ela fez um acordo direto com o demônio das armas. Então Makima pede para o homem escrever o nome de todos os envolvidos num papel, inclusive os que são de outras organizações. Mas o líder da máfia se recusa, ele não vai trair os seus companheiros. Mas Makima continua fria, sem expressões e com um olhar ameaçador. Então ela mostra para o chefe da Yakuza um pacote que vai fazê-lo reconsiderar. Ela tinha os olhos dos familiares e amigos de todos os membros da máfia. Makima diz que tem alguém que pode colocá-los de volta. Então, se o chefe do crime não quer ver os seus entes queridos sofrendo ou cegos, ele vai ter que cooperar com ela. Makima era mais assustadora que o chefe da Yakuza. Enquanto isso, os caçadores cercam o prédio onde estão o Demônio das Lâminas e Sawatari. E o plano é fácil, é entrar no prédio e matar os inimigos. O velho mestre está ali com Denji e Power. E quando os dois entram no prédio, o velho fica para trás e conversa com a polícia. E os alerta de que eles precisam ficar atentos, porque o que eles vão enfrentar é algo mais perigoso do que estão acostumados. A polícia precisa ficar de olho caso algum meio demônio escape e vá para a cidade. Porque a defesa pública levou alguns outros infernais para lidar com a situação dos zumbis ali dentro. Eram o demônio dos tubarões, capaz de nadar em qualquer lugar, até no chão ou nas paredes. Junto dele, o demônio da violência, também a demônio das aranhas. E o demônio dos anjos, que não é hostil, mas diminui a expectativa de vida de quem o toca. Esses infernais são perigosos, mas no momento estão ajudando, trabalhando para a defesa pública, assim como Power faz. Só que eles podem se voltar contra eles a qualquer momento. Além dos quatro, Hayakawa chegou também e se junta a Denji e Power dentro do prédio. Enquanto eles sobem, eles encontram vários inimigos humanos contratados de Sawatari. Mas os inimigos começam a morrer de forma inesperada. Essas mortes são obra de Makima. Ela consegue matá-los à distância como fez antes, agora que tem os nomes dados pelo chefe da máfia. Assim, Hayakawa segue em frente e finalmente encontra Sawatari. Mas Sawatari faz algo que o surpreende. Ela ordena que o demônio das cobras cuspa. E o demônio cospe ninguém menos que o demônio fantasma. Então Sawatari ordena que o fantasma lute contra Hayakawa. E o caçador não tem outra escolha a não ser lutar contra ele. Hayakawa melhorou bastante o seu combate,
Mas mesmo assim, o demônio fantasma era superior. Assim, o demônio fantasma pega Hayakawa e começa a sufocá-lo. E quando ele começa a perder a consciência, ele pensa na sua amiga Himeno. Dos momentos bons que passou com ela e quando ela começou a ensiná-lo. Inclusive quando o ensinou a fumar. E para sua surpresa, nesse momento o demônio fantasma o solta e para de atacar. O demônio fica parado na frente do caçador. E num gesto amigável, ele estende a mão para Hayakawa e entrega um cigarro para ele. Então Hayakawa percebe que Himeno sempre vai estar ao seu lado. E ele não precisa ter medo daquele demônio. Himeno disse uma vez que o demônio fantasma não tem olhos, porque ele vê pelo medo. E como Hayakawa não sente mais medo dele, agora ele consegue matá-lo sem resistência. Sawatari fica surpresa por Hayakawa conseguir matar o demônio fantasma, e enquanto o caçador avança para cima dela, ela é pega de surpresa por Kobeni, que a agarra pelas costas e a ameaça com a sua faca apontada para o seu pescoço. Mas Hayakawa pede para Kobeni não matar a garota. Ela precisa ser interrogada. De qualquer forma, Sawatari foi derrotada. Enquanto isso, Denji e Power continuam subindo no prédio. Eles estão dentro de um elevador e chegam num andar lotado de zumbis. Eles precisam andar sem fazer barulho, mas Power, sempre inconsequente e nunca evitando uma batalha fácil, avança para enfrentar os zumbis sozinha. Denji não a acompanha, porque ele continua subindo pelo elevador, porque ele está atrás do demônio das lâminas. E Denji o encontra, ainda na sua forma humana, com mais 2 humanos apontando armas de fogo contra ele. Antes de começar uma luta, o demônio das lâminas diz que quer conversar, e dependendo de como for, ele pode até se entregar. O demônio quer justiça pela morte do seu avô e dos seus companheiros. Então ele quer saber se Denji se arrepende e se deixa ser morto como vingança. Mas Denji só os matou porque eles tinham virado zumbis. E é claro que ele não vai deixar ninguém matá-lo por isso. Dessa forma, a conversa termina. E o que resta é uma luta até o fim. Assim, o demônio libera suas lâminas e Denji libera as suas motosserras. Eles pulam até para fora do prédio e caem nos telhados dos prédios mais baixos, levando a um intenso combate. Denji começa a se defender, mas é jogado para longe e acaba caindo em cima de um trem. O inimigo o persegue e os dois acabam em cima dos vagões seguindo com a sua luta. Mas antes o demônio pergunta para Denji por que ele luta. E Denji revela que ele sempre sonhou em ter uma vida boa. E agora na defesa pública ele tá tendo essa vida. Então ele luta literalmente para manter o seu sonho. Não importa o quão pequeno isso pareça, porque para quem não teve nada, isso era o bastante. Assim, Denji parte para cima do demônio, e a luta é muito equilibrada, se estendendo para dentro do trem. Os dois conseguem dar golpes e defendê-los. Denji realmente estava mais habilidoso do que antes, mas o demônio das lâminas consegue furar a defesa de Denji, cortando os seus 2 braços. Mesmo assim, Denji não se rende. Ele continua lutando só com a motosserra na sua cabeça. E então eles atacam ao mesmo tempo. Denji parece levar desvantagem no primeiro momento, porque o inimigo consegue quebrar a motosserra que sobrou. Mas Denji usou o que aprendeu com o mestre. Ele usou a inteligência. Denji conseguiu criar uma motosserra na sua perna, e com ela, ele partiu o demônio das lâminas ao meio, no momento em que eles se cruzaram. Ele fez parecer que estava em desvantagem. Era como se a presa confiasse na palavra do caçador. E esse foi o erro do demônio das lâminas. Assim, ele foi derrotado. Mas assim como Denji, o demônio das lâminas não morreria tão facilmente. E ele desperta na sua forma humana, amarrado e de joelhos. Denji o prendeu quando percebeu que, assim como ele, o demônio era imortal. E consegue se recuperar mesmo depois de um golpe letal daqueles. Denji diz que vai esperar até a polícia chegar,
Mas enquanto isso, ele pensa sobre Himeno. O demônio não se arrepende por ter sido responsável pela sua morte. E nesse momento, Hayakawa aparece. E Denji diz para eles fazerem uma disputa juntos. Chutar as partes baixas daquele maldito. E para quem ele gritar mais alto, ganha. No primeiro momento, Hayakawa não vai fazer isso. Mas quando ele pensa em Himeno, Hayakawa gosta da ideia. Pro desespero do demônio. Power, Kobeni, o mestre e os outros infernais finalizaram o seu trabalho também. Eles foram vitoriosos e com o dever cumprido. Enquanto Hayakawa espera que Himeno esteja escutando os gritos daquele demônio mesmo no céu, porque aquilo era por ela. Mais tarde, Makima vai até a sala do seu superior para passar o reporte de tudo o que aconteceu. Acontece que Sawatari planejou o ataque contra os caçadores. Ela fez um acordo com o demônio das armas, e ele era quem fornecia o armamento para os inimigos, pedindo em troca o coração do motosserra. Mas antes deles conseguirem interrogá-la, Sawatari foi brutalmente morta pelo próprio demônio das cobras. Basicamente foi um suicídio que deve ter sido planejado caso ela fosse capturada. Pelo menos vários fragmentos do demônio das armas foram encontrados nela e durante essa batalha contra os zumbis no prédio. E juntando com os fragmentos que eles já tinham, eles finalmente têm o suficiente para serem levados até o alvo principal. Eles estavam prontos para encontrar o demônio das armas. Naquela noite, Hayakawa, Denji e Power estão de volta em casa. Eles estão se dando bem agora. Eles se ajudam nas tarefas domésticas e continuam fortalecendo a amizade. E depois de jantar, Hayakawa vai até a varanda para relaxar e acende o cigarro deixado por Himeno. Enquanto dorme, Denji tem um sonho recorrente. No seu sonho, ele está no meio da cidade, caminhando num beco e chega até uma porta fechada. Mas dessa vez, do outro lado da porta, ele escuta uma voz. A voz de Pochita. Mas Pochita diz para ele nunca abrir essa porta. O que significa essa porta? Quais são os verdadeiros planos da Makima? Se Denji vai ter um sonho maior, ou se eles vão realmente conseguir derrotar o demônio das armas, tudo isso são questões que ficam em aberto pro futuro. Porque por enquanto é desse jeito que termina a história. Chainsaw Man é um anime relativamente novo, mas que já vem fazendo bastante sucesso. No geral, é um anime bastante interessante, com uma temática até que não tão incomum, mas com personagens muito cativantes e com uma trama intrigante o bastante para te manter preso na história. E tudo isso com um visual magnífico, que sinceramente eu acho que visualmente é um dos animes mais bem feitos que eu já vi até hoje. O único ponto que pode ser um divisor aqui é a motivação do protagonista. De primeiro momento eu confesso que me afastou um pouco, mas com o tempo você vai percebendo que tem uma metáfora por trás disso. Pelos sonhos pequenos e como isso funciona. Como cada pessoa tem um sonho único que o motiva, por menor que seja. De qualquer forma, essa é a primeira temporada do anime, a única lançada até o momento da gravação desse vídeo. E quando chegar a próxima temporada, ela vai ser história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.